Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir agora a questão 12 do ENAD 2017 de Química Licenciatura. Essa questão ela é bem interessante, ela envolve conteúdo de Química Analítica, é preciso associar informações, como por exemplo, vocês precisam lembrar de equilíbrio iônico, ácido-base, precisa lembrar de hidrólise, ou seja, como determinar o pH de um ácido forte, de uma base forte, de um ácido fraco, de uma base fraca, de soluções salinas. Além disso, vocês podem lembrar também do teste de chama realizado na disciplina de analítica para a identificação de alguns compostos a partir da característica de elementos ao emitir radiação na região do visível. Então, isso é um princípio da espectroscopia atômica. Bom, então, o enunciado da questão diz o seguinte: uma professora propôs como desafio a identificação de 5 soluções aquosas desconhecidas de concentração igual a 2 gramas por litro, ou seja, todas as soluções apresentam a mesma concentração. A professora informou os 5 possíveis solutos, que seria cloreto de cálcio, acetato de potássio, ácido oxálico, hidróxido de bário e carbonato de sódio. Para fazer a identificação, os alunos receberam um pH-metro, um bico de Bunsen e um fio de níquel cromo limpo cuja chama era azul. Os valores de pH e cores da chama das 5 soluções foram registrados na tabela a seguir. Então, vocês observem que tem uma tabela com a numeração de 5 soluções, com o pH de cada uma dessas soluções e a cor da chama de cada uma dessas soluções. Com base nessas informações, concluiu-se que as soluções 1, 2, 3, 4 e 5 contêm, respectivamente, os solutos. Então, são 5 alternativas e vocês podem observar que a alternativa C é a correta. Bom, para a solução 1, foi identificado que era o carbonato de sódio, pela resposta. Então, veja, pH 12 e cor da chama amarela. Então, se você considerar o carbonato de sódio, em meio aquoso, ele vai se dissociar, formando 2Na+, mais CO3, 2-. O carbonato de sódio é um sal derivado de um ácido fraco poliprótico e uma base forte, o hidróxido de sódio. Então, seria hidróxido de sódio e ácido carbônico. E quem vai hidrolisar é o carbonato. Então, o carbonato reage com água em equilíbrio, formando hidrogênio carbonato e hidroxila. Isso seria a primeira hidrólise. Vai ocorrer uma segunda hidrólise. O hidrogênio carbonato vai reagir com a água em equilíbrio, formando ácido carbônico mais hidroxila. Então, vocês percebam que tem um excesso de hidroxila no processo de hidrólise. Então, obviamente, é coerente que o pH dessa solução de carbonato de sódio ele seja maior que 7. Então, aqui está indicando que é 12, é coerente porque você tem excesso de hidroxila e, portanto, o pH vai estar na faixa alcalina. A cor da chama, quando você faz o teste de chama, aqueles compostos que contêm sódio, o sódio ele emite radiação na faixa amarela. Então, é uma característica desses compostos que contêm o sódio na composição. Ok? Então, portanto, o pH dessa solução vai ser maior que 7. Bom, para a solução 2 e solução 3, nós teríamos na primeira situação aqui o ácido oxálico. Então, o ácido oxálico, como o próprio nome diz, é um ácido. É coerente sim que o pH seja 5, você tem um ácido, então espera-se que o pH seja menor que 7. O ácido oxálico ele é um composto orgânico, ele não tem metal na composição e o metálico na composição, então espera-se que a cor da chama seja a cor original da chama para esse composto orgânico. A solução 3, que seria o hidróxido de bário, vocês observam aqui que a cor da chama é verde e você tem o composto hidróxido de bário. Então, o hidróxido de bário ele é uma base pouco solúvel, que está em equilíbrio com seus íons Ba2+, mais 2-hidroxila. Então, se tem
Se é uma base, tem a presença de hidroxila, obviamente espera-se que o pH seja maior do que 7. Portanto, o pH 10 é coerente para a solução de hidróxido de bário. Além disso, o bário ele emite radiação na região do visível, com a coloração da chama apresentando uma cor verde. Então, isso também caracteriza a identificação do bário. pH maior que 7, exatamente por se tratar de uma base. Bom, a solução 4, indicamos aqui que é cloreto de cálcio. E vocês podem ver que o pH é 7 e a cor da chama vermelha. Então, o cloreto de cálcio, ele é um sal derivado de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. Nesse caso, não vai ocorrer hidrólise. O que prevalece é o produto iônico da água, que a 25 graus, a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Portanto, o pH vai ser igual ao pOH, que é igual a 7. Então, está bastante coerente a resposta aqui para o cloreto de cálcio. Além disso, o cálcio, em teste de chama, ele apresenta uma coloração vermelha. Então, se você tem um sal de cálcio, por exemplo, como cloreto de cálcio, fizer o teste de chama, vai observar uma coloração vermelha, porque a radiação emitida está na região do visível do espectro eletromagnético. Para a solução 5, foi identificado que seria o acetato de potássio, pH 8 e cor da chama violeta. Então, veja, pessoal, o acetato de potássio ele é um sal derivado de um ácido fraco, que é o ácido acético, e o hidróxido de potássio, uma base forte. Quem vai hidrolisar é o ânion, então seria o acetato. Então, o acetato vai reagir com a água em equilíbrio, formando o ácido acético mais hidroxila. Então, se você tem excesso de hidroxila, de fato espera-se que uma solução de acetato de potássio apresente um pH maior que 7. Então, portanto, esse pH 8 está coerente com o que era de se esperar. E os compostos que têm potássio apresenta na chama uma cor violeta. Então, o potássio, quando ocorre o processo de emissão de radiação, essa radiação vai ser emitida na região do visível e, portanto, vai identificar uma coloração violeta indicativo da presença do potássio. Eu coloquei nesse slide só a indicação de que quando os elétrons são excitados, ao retornar para o estado fundamental, eles emitem uma quantidade de radiação. Essa radiação, nessa situação que nós estamos comentando, ocorre na região do visível, que é sensível aos nossos olhos. Eu estou demonstrando aqui o teste de chama que vocês fizeram, para lembrar, quando vocês fizeram esse teste. É um teste qualitativo, em que o bico de Bunsen, ou seja, a chama do bico de Bunsen, é suficiente para promover a excitação de elétrons de alguns átomos. E quando isso retorna para o estado fundamental, vai emitir a radiação, como eu já comentei anteriormente, e vai indicar uma coloração na chama característica de alguns elementos, alguns metais, certo? Foi feito também uma análise por pH, usando um pHmetro, e eu coloquei aqui só para lembrar vocês da necessidade de fazer uso de solução tampão para calibrar o pHmetro antes do uso. Então, geralmente usa-se tampão com pH 4, pH 7 e pH 10, dependendo da faixa de pH que vocês vão analisar mais comumente. E finalmente eu deixo aqui para vocês as cores de algumas chamas, só para identificar. O cobre, ele apresenta uma coloração esverdeada, o sódio amarelada, o lítio violeta, também potássio, etc., para vocês associarem e lembrarem do teste de chama que vocês já fizeram em laboratório.
e que caracteriza um teste qualitativo clássico, por via seca. Ok, pessoal, eu espero que tenha contribuído com o entendimento dessa questão e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Eu gostaria de agradecer ao UFRN, ao Instituto de Química, o qual eu faço parte, a SEDI, Secretaria de Educação à Distância, e qualquer coisa estou à disposição. Bye, bye.